Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Então você confere o que foi destaque na semana. O governo enfrenta desafio para aprovação do pacote fiscal na Câmara. Novas regras do Supremo sobre as emendas provocam a resistência dos parlamentares. Mercosul e União Europeia fecham acordo após 25 anos de negociações. Na Assembleia, a eleição da mesa e as privatizações fora do horizonte. Estou com André Zaguri e Marco Antônio Soalheiro. Vivian, André, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Ótimo, bora resenhar, Vivian. Vamos lá. O imbróglio das emendas parlamentares e o pacote fiscal do governo Lula dominaram a semana política. Qual é a história? Primeiro, as emendas. O ministro do Supremo, Flávio Dino, liberou os repasses dessas emendas no início da semana, depois de 3 meses de suspensão, mas condicionou as transferências a regras de transparência que não constavam do projeto aprovado pelo Congresso. A decisão dele foi confirmada pelo restante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais foram as exigências do STF, Andréia? Vivian, Marco. O ministro Flávio Dino, na sua decisão, que foi referendada, como você falou, pelos outros ministros na segunda-feira, ele exige que, primeiro, os parlamentares respeitem um chamado teto de gastos em relação a essas emendas, uns valores que poderiam ser passados por essas emendas. Teria que ser respeitado o menor percentual entre esses 3 índices que eu vou te falar. O teto fiscal, que são os gastos do governo, as despesas discricionárias, que são aquelas despesas que o governo pode fazer sem autorização, né, sem autorização do Congresso, no caso, ou o crescimento da receita corrente líquida. O que for menor é o percentual que será usado para as emendas. Em relação às emendas PIX, ele também fez exigências. A liberação dos recursos serão feitas mediante um plano aprovado pelo próprio Ministério referente àquele tema das emendas. As emendas de bancada ou de comissão estão liberadas, mas deverá ser registrado na ata da reunião onde elas forem liberadas, quem são os responsáveis por aquelas Ou seja, a autoria da emenda. O deputado que está indicando Exatamente. A emenda para quem, não é? Para quem. Antigamente, não. A emenda de bancada ou comissão poderia vir apenas com o nome da comissão e não parlamentar especificado. Os desdobramentos disso é que a Advocacia Geral da União fez um pedido no início da semana, logo depois, na terça-feira, enviou um pedido para que o Supremo reconsidere alguns pontos dessa questão das emendas. Está pedindo para reconsiderar a questão da exigência desse plano que seja aprovado pelo Ministério referente ao assunto da pauta, que as emendas coletivas e de bancada também não sejam obrigadas a identificar nominalmente, que são as exigências propriamente do ministro Flávio Dino, com o objetivo principal, né, Vivian e Marco, de ter rastreio e transparência nessas emendas. Pois é, mas esse pedido aí tem a ver com o que eu vou falar agora, né? Enquanto isso estava acontecendo, exatamente enquanto estava acontecendo essa decisão do ministro Flávio Dino, chegava à Câmara dos Deputados o pacote fiscal do governo Lula. A princípio, no final da semana passada, os presidentes da Câmara e do Senado manifestaram boa vontade para uma rápida aprovação, mesmo com o forte mau humor do mercado financeiro que já estava rolando desde então. Mas no início desta semana, junto com a chegada do pacote, como eu disse, saía a decisão do Supremo sobre as emendas que contrariou os deputados. Qual é o problema? Bom, o governo tem pressa para aprovar o pacote, mas Arthur Lira diz que, por hora, o governo não tem votos. Apesar disso, mesmo assim, na noite de quarta-feira, os deputados aprovaram a urgência do projeto de lei complementar que altera o arcabouço fiscal e do projeto que prevê pente fino nos benefícios fiscais. Não foi isso, Marco? Foi isso. Essa urgência foi aprovada em uma votação apertada e nesse contexto, né, Viva, que você mesmo descreveu, de corrida contra o tempo pelo governo que pretende ter essas medidas em vigor ainda neste ano. E a gente lembra que
os trabalhos legislativos na Câmara vão até no máximo dia 23 de dezembro, então são um pouco mais aí de 2 semanas para que isso se resolva. Além do projeto de lei complementar, né, que você citou para submeter, né, novas despesas ao arcabouço fiscal, e do projeto de lei comum que passa um pente fino ali, né, no benefício de prestação continuada, o pacote de ajuste do governo ainda tem uma PEC, né, para tratar dos supersalários, mas aí a tramitação é de fato mais demorada. E precisa de 308 Pois é, e precisa de mais votos né? também. A matemática para as outras propostas já está complexa, né? Assim como o clima. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né, ele foi até bastante explícito sobre a questão em uma entrevista ao ressaltar que há nesse momento muita turbulência na Câmara e atribuiu isso a um tribunal legislando. Foi a expressão que ele usou em referência ao STF, né, justamente por aquilo que a Andréa Zaguri já trouxe para a gente, né, a decisão lá do ministro Flávio Dino estabelecendo ali, né, critérios mais rígidos para liberação das emendas do que aqueles que tinham sido, né, alinhados ali no projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Houve, de fato, né, uma tentativa do Planalto aí junto ao Supremo, já houve, para tentar fazer Flávio Dino reconsiderar e, em paralelo, o Planalto também aposta em outra estratégia. Que foi acionar a AGU, né? A AGU que está atuando, que ainda não tem, inclusive, uma... Não, já procurei, não tem nenhuma resposta ainda em relação a isso. Nenhuma resposta do ministro Flávio Dino. Agora, em paralelo, o que o governo tenta? Né? Está liberando emendas parlamentares, né? Acelerando essa liberação, previsão de que 7,8 bilhões de reais sejam liberados até essa sexta-feira. Vamos ver se esses esforços, né, vão sensibilizar os parlamentares nas próximas semanas. Bom, e como eu mencionei, o pacote fiscal causou barulho no mercado financeiro. E, em consequência, o dólar subiu, ultrapassando a marca dos R$6. Em meio à valorização da moeda, o diretor de política monetária do Banco Central e futuro presidente, já escolhido pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo, disse que a autoridade monetária não vai segurar o câmbio no peito. Ele usou essa expressão. E que o câmbio flutuante é um dos pilares da matriz econômica. No mesmo dia, esteve conosco o economista e professor da UFMG, presidente da Fundação IPEAD, Fabrício Mício. O professor tem uma visão um pouco diferente da do mercado, não é, Marco? O professor Fabrício, ele concorda primeiramente com essa visão do BC, de que a alta do dólar está dentro ainda de parâmetros aceitáveis. Em relação ao pacote de corte de gastos e à reforma de renda, ao contrário do mercado, ele vê com bons olhos os rumos escolhidos pelo governo, mas ressalta que é preciso aguardar eventuais mudanças, né, por parte do Congresso. E condiciona o sucesso das medidas a uma conjuntura econômica favorável mais ampla. Vamos ver. É óbvio que o mercado e os investidores não receberam tão bem assim, porque eles têm uma certa urgência em outras direções. Mas eu acho que o desenho, o formato, a indicação, né, das políticas foram promissoras, no sentido de que corrige distorções, acho que transforma o governo, atende a uma certa demanda da sociedade em relação a alguns itens. A gente tem uma das medidas aí que é a isenção do imposto de renda, né? Isso até foi criticado pelo mercado, porque o governo abre mão de receitas agora, na perspectiva de você melhorar, né, as condições e receber aumento de receita no futuro. Se a gente imaginar que essas receitas do imposto de renda ficam na mão do consumidor e o consumidor efetivamente gastar, isso pode impulsionar o crescimento da economia e efetivamente a receita pode vir até mais do que está estimado. Então depende muito da conjuntura econômica, se essas medidas vão influenciar a economia no seu dia a dia. Bom, agora a regulamentação da inteligência artificial. Após acordo entre governo e oposição, a comissão interna do Senado aprovou ontem a proposta do marco regulatório da inteligência artificial no país. A votação está marcada para o dia 10, a votação de plenário, viu? Na próxima terça-feira. A proposta estabelece os riscos e os direitos para o uso e desenvolvimentos de IAs no Brasil. Vamos para a Assembleia Legislativa.
os deputados elegeram na quarta-feira a nova mesa que vai comandar a casa nos próximos 2 anos. O presidente Tadeu Leite, do MDB, foi reconduzido ao cargo. Mas, ao contrário do esperado, o PL, um dos partidos da base governista, chamou atenção no momento da renovação da mesa, né, Andréia? Vivian e Marco, foi a única renovação, na verdade, né? A mesa praticamente se manteve a mesma, vai se manter a mesma a partir de fevereiro do ano que vem. E o que os jornais estão trazendo, né? E eu especificamente aqui falo do jornalista Orion Teixeira, no site dele, Além do Fato, ele traz que essa mudança se partiu a partir de uma divergência interna do PL, que estaria insatisfeito com a condução do deputado Gustavo Valadares à frente, Gustavo Santana, à frente do bloco Avança Minas. E que essa divergência, a partir dessa divergência, o deputado Gustavo Santana começou aí a construir uma possibilidade de participar da mesa diretora da Assembleia como primeiro secretário, e outro deputado assumiria aí o bloco Avança Minas a partir do ano que vem. Foi essa modificação. Ele assume no lugar do deputado Antônio Carlos Arantes. Numa entrevista coletiva, logo depois da eleição da mesa, o deputado Gustavo Santana se pronunciou a respeito dessa possibilidade de atrito. Eu abro aspas aqui para ele, para o que ele diz. Ele diz assim: não existiu atrito, existiu sim a vontade da maioria do PL, do bloco Avança Minas, de 27 deputados, que indicou o meu nome. Deixo claro todo o meu respeito e amizade que eu tenho pelo deputado Antônio Carlos Arantes. O que existiu foi uma vontade da maioria e eu aceitei o desafio, então, de servir a casa. Segundo ele, novamente disse, entre aspas, nosso partido é um partido unido desde o primeiro momento, tanto é unido que não houve uma chapa avulsa por parte do deputado Antônio Carlos Arantes. Foi tudo feito em perfeita harmonia. Alguns partidos... Só para deixar claro assim, a fala, porque ele não menciona exatamente, né? Ele foi eleito para quê? Né? Ele foi eleito para a primeira secretaria. Sim, né? sim. O PL o indicou para a primeira secretaria, só para esclarecer. Sim. Que é um cargo importante, né? Ordenador de despesas na Assembleia. E alguns partidos, né, têm tradição de fazerem revezamento dessas indicações à mesa. E aí chama atenção também, é uma novidade, o fato da deputada Leninha, né, primeira vice-presidente da casa, ter sido reconduzida pelo PT. O partido nunca tinha feito essa indicação de recondução na ocupação de cargos à mesa. Isso foi uma novidade também. Muito bem. Agora, Marco, logo depois da eleição, Tadeu Leite falou sobre os projetos do governo das privatizações e do referendo. Em uma entrevista coletiva, né, logo ali após a recondução, o presidente Tadeu disse primeiro que sua gestão no próximo biênio, né, à frente da Assembleia, vai continuar sendo pautada por 3 pilares: diálogo entre diferentes, mediação e independência. E sinalizou que essa agenda liberal, né, do governo Zema será tratada na casa com muita cautela e sem assodamento. Os projetos de privatizações, né, da CEMIG e da Copasa foram entregues no mês passado pelo vice-governador Matheus Simões e ainda não foram sequer lidos em plenário e, portanto, não iniciaram formalmente sua tramitação. Lembrando que essa leitura, né, que conclui formalmente o recebimento do projeto, é uma prerrogativa do presidente da casa, que normalmente exerce a partir de entendimentos, né, entre a mesa diretora e o colégio de líderes. E a tendência, já admitida inclusive pelo líder do governo, deputado João Magalhães, é de que qualquer novidade em relação a isso fique mesmo para 2025. Sobre a PEC, né, encaminhada há mais tempo pelo governo Zema, para retirar da Constituição Estadual a previsão de referendo popular no caso de venda das estatais, uma matéria que hoje está paralisada na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Tadeu também afirmou que ainda não existe consenso em relação à matéria, né, por isso ela não avança, e manifestou uma posição pessoal de que não considera razoável abrir mão, né, dessa escuta da população que ele entende ser fundamental em matérias dessa natureza. Bom, e essa semana passou o polêmico projeto do governador Romeu Zema, que reajusta o piso e o teto das contribuições
do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado, o IPSENG. Agora, Andréa, tem um bastidor aí sobre uma indisposição, não é, da base para novas pautas do governo nesse ano. Porque na segunda votação, alguns parlamentares que fazem parte da base não compareceram para votar. É o que os jornais estão trazendo, o jornal Tempo até traz isso. Porque o projeto, Vivi, é um projeto polêmico, é um projeto que afeta diretamente os servidores, são muitos servidores que precisam do IPSENG para tratar da sua saúde. Em que pese a justificativa do governo é que o dinheiro que vai aumentar das alíquotas do IPSENG será usado para reestruturação dos serviços, aumento, melhoria dos serviços para as pessoas, é uma pauta que para os deputados realmente, alguns deputados da própria base se sentiram desconfortáveis porque mexe demais com o dinheiro dos servidores. Mas, como o Marco disse, que o presidente da Assembleia, na coletiva, né, ele deu essa tônica de como que é o trabalho da Assembleia, a aprovação do projeto do IPSENG, ela mais ou menos retrata o que a Assembleia vem fazendo em relação aos projetos do governador. E o presidente fala assim, que há diálogo e a questão é construir a essas pautas, melhorar os projetos do governo para que eles não prejudiquem tanto os servidores. No caso do IPSENG, o projeto chegou aqui, foram 7 meses de discussão e o projeto foi melhorado. E eu vou te falar para vocês agora quais foram essas melhores que atingiram principalmente aqueles servidores que ganham até 2 salários mínimos, que hoje são 40% dos servidores do IPSENG se enquadram nisso, é muita gente. Então, as mudanças que foram conseguidas a partir dessa negociação e dessas conversas que o presidente fala, são as seguintes: os aposentados do INSS que mantiverem, podem manter a assistência à saúde caso queiram, porque hoje eles não podem. Sai a autorização também para que o governo venda os imóveis do IPSENG, que estava no projeto original. E a alíquota... Saiu desse projeto. Isso não foi votado. Não foi votado. E a alíquota adicional que está prevista para aqueles servidores que têm mais de 59 anos, cai de 1,2% para 1%. Aqueles dependentes também menor de 21 anos, daqueles que recebem até 2 salários mínimos, continuam sem pagar. A oposição, Vivian Marco, se disse contemplada de alguma forma com essa redução de danos em relação aos prejuízos. Que eles chamam assim, né? Eles chamaram de redução Trabalharam de danos. pela redução de danos. Redução de danos, porque chegou um momento que já não havia mais a possibilidade, até havia, né, Marco, a possibilidade de mais reuniões para que os deputados da oposição obstruíssem o projeto. Mas o presidente colocou em pauta, eles acharam por bem votar, né, os próprios deputados e não obstruir, mas com essa possibilidade de reduzir os danos, principalmente, como eu falei, para aquelas pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. Nas próximas semanas, a Assembleia ainda tem, né, pela frente o desafio de votar a Lei Orçamentária de 2025, o PPAG e outras propostas também que estão em tramitação. Queria só voltar num ponto em relação à pauta de privatizações, que é importante, que eu esqueci de mencionar. O presidente Tadeu também ponderou, né, ao abordar o tema, que nesse momento é necessário também aguardar a tramitação em Brasília do PROPAG, né, que esteve, inclusive, na pauta da Câmara essa semana, não foi ainda votado. É o projeto, né, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que dá um novo modelo aí para o tratamento da dívida dos estados com a União, interessa diretamente a Minas Gerais, e há uma expectativa que esse projeto, né, tenha em breve também a sua apreciação concluída, ele que prevê possibilidade de federalização, né, de ativos das do estatais, Estado. Posso só complementar uma coisa em relação ao IPSENG também? Faça Porque é o isso. seguinte, os deputados aprovaram o projeto, né, por 23 contrários, 43 favoráveis, mas agora o projeto vai à sanção do governador. E aí sim, vamos ficar sabendo se o governador concorda com as alterações que foram feitas pelos parlamentares. Essa é uma questão que fica em aberto, porque já aconteceu de haver acordo aqui, e o governador ser alterado não um projeto e, ao chegar na sanção, o governador vetar parcialmente ou totalmente. Ou totalmente, né? Muito bem, vamos seguir em frente. Cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, não sei se fala assim, mas eu vou apostar, é o nome... Vai com fé, é o nome Vivian, de vai uma com fé. alemã, anunciou hoje a conclusão do acordo entre a União Europeia e Mercosul, após 25 anos de negociações. O anúncio sai no segundo e último dia da cúpula do bloco, que reuniu os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, além da representante da União Europeia em Montevideo. Mas qual o tamanho que terá esse mercado comum, né, a partir desse acordo? Tamanho enorme. Esse acordo, né, que reduz ou zera as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos, né, Mercosul e União Europeia, cria um mercado comum de mais de 700 milhões de pessoas, com um PIB somado de 22 trilhões 300 bilhões de dólares, consolidando aí uma parceria de comércio e investimento de escala inédita no mundo, né, com ambas as regiões podendo ser beneficiadas. Pelo pacto, por exemplo, o Brasil conseguiu eliminar tarifas para bens como etanol, açúcar e carnes no mercado europeu, ainda que tenha de respeitar ali algumas cotas, né. Do lado europeu, o pacto permite, por exemplo, maior acesso ao Mercosul para seus bens industriais e automóveis, assim como itens específicos, como os vinhos e outras facilidades para investimentos. As tratativas tinham sido paralisadas lá em 2019, quando estavam ali, né, próximas de um desfecho, e foram retomadas mais recentemente, nos últimos meses, a pedido, né, dessa Comissão Europeia. Só um parênteses, isso tudo tem tudo a ver com o momento político do país, não é? E quem estava na presidência da República. Jair Bolsonaro era bastante avesso, e a política também do Itamaraty, né, na época dele, bastante avessa ao Mercosul. E do lado europeu havia as resistências, como ainda há, né, principalmente da França, né, que tem ali os seus agricultores, né, que por motivos econômicos, muito prejudicados, né, se consideram prejudicados por esse acordo, e aí isso leva o governo francês a adotar uma postura mais protecionista, né. Daqui para frente, o acordo entra em uma fase mais burocrática, que é de tradução e revisão jurídica, que são atos, né, aí que antecedem propriamente a assinatura formal, que ainda deve levar aí mais um tempo para acontecer. O colunista do UOL, né, e correspondente internacional Jamil Chad, que acompanha esse tema, né, ao longo de todos esses anos, ele está fazendo alertas importantes no dia de hoje, né, em sua coluna no portal UOL. Ele diz que qualquer, né, acordo assinado, ele lembra, tem que ser aprovado por cada país do bloco, que isso dá, por exemplo, a Macron, né, ainda uma possibilidade de interferir, né, junto ao parlamento francês para tentar blindar o país de alguma forma. Outros países, segundo o Jamil, que também podem apresentar aí resistências são Itália, Holanda e Polônia. Então será preciso aguardar esses desdobramentos. Muito bem. Antes de encerrar, uma última notícia da semana que merece destaque. O Brasil atingiu o menor nível de pobreza e extrema pobreza da série histórica do IBGE, iniciada lá em 2012. O resultado de 2023, 3.100.000 brasileiros deixaram a extrema pobreza e 8.700.000 saíram da condição de pobreza. E mais uma notícia também importante para o país: o PIB brasileiro cresceu 0,9% no terceiro trimestre, tanto quanto a China, destaca a BBC Brasil. Com essa, vamos para casa. Andréia, Marco Antônio. Obrigada, Vivian. Prazer estarmos juntos em mais uma sexta-feira. Bom fim de semana a todos. Bom, em segunda, já sabe, Marco Antônio volta com programas inéditos e a resenha na próxima sexta. Conto com você, até lá.